Olá, voltei para a gente dar continuidade à nossa videoaula de hoje, que fala sobre competitividade regional. Vou compartilhar minha tela para a gente voltar, então, aí, de onde nós paramos da outra vez, né, na outra parte da videoaula. Então, vamos lá, aqui. A gente parou aí falando sobre a questão, trazendo um pouco da evolução histórica pela visão econômica, deixando muito claro isso, pela visão da economia, da competitividade regional. Existem outras interpretações, mas aqui a gente trouxe a visão econômica, tá? Então, a gente trouxe isso ao longo da história, trouxe os instrumentos, né, para a gente identificar como que uma região é mais ou menos competitiva, tá certo? E como que o governo atua sobre isso. Então, agora a gente vai tentar entender um pouco sobre os modelos de competitividade, ou seja, como que eu posso estabelecer a competitividade de uma nação, de uma região, de uma cidade. E esses modelos, eles são derivados de modelos da competitividade nacional, que foram os primeiros modelos que surgiram. Então, a partir desses modelos, a gente vai fazendo os ajustes, adequando para que, dentro do contexto de região, de estado, de país, de cidade, a gente consiga usar as mesmas variáveis. E o primeiro desses modelos é o modelo do Michael Porter, de 1985, que é um pesquisador da área de estratégia, e aí, quando trabalhou muito essas questões relacionadas à competitividade de empresas, mas que depois começou a trabalhar outros pontos, entre eles a competitividade das nações. Então, como que o Michael Porter explica uma nação ser mais competitiva do que a outra? Ele entende que, primeiro, existem níveis distintos de competitividade, tá? Que vão do mais alto ao mais baixo. E esses níveis distintos, os países, eles vão se localizando ali de acordo com 4 elementos que devem estar presentes em qualquer país. Então, sempre você vai olhar para esses 4 elementos para dizer se ele é competitivo ou não. Quais são esses elementos? Condições de fatores, condições de demanda, indústrias correlatas e estratégia e estrutura da indústria. Condições de fatores. Aquele país possui os recursos necessários para uma determinada atividade? Recurso, mão de obra capacitada, matéria-prima, condições de armazenamento, condições de transporte, é disso que a gente está falando. Condições de demanda. Naquele país, existe a necessidade, a demanda, o mercado de trabalho precisa, o mercado de trabalho não, o mercado, né, precisa daquele determinado produto, serviço, atividade, tá? Indústrias correlatas. Você tem, de repente, vamos lá, você tem uma escola, né? E aí, para a escola funcionar, tem que ter os professores, as salas de aula e tudo mais. Mas para a escola funcionar também precisa de livro, tá certo? Livro, apostila. Não é a escola que vai produzir os livros e apostilas, ela vai ter que ter os fornecedores, né? Então, naquela região, existem os fornecedores que podem prover os insumos necessários para o funcionamento da escola. É isso que a gente está chamando de indústria correlata. E estratégia, estrutura da indústria. O que é a indústria nesse contexto? Significa o setor de atividade. Então, você vai ter que olhar se dentro daquele setor de atividade se já existem mais concorrentes, se não existem, se tem gente que está querendo, tem concorrentes que estão querendo entrar nesse mesmo negócio, como estão os fornecedores, como estão os demandadores das atividades, se existem produtos ou serviços que podem eventualmente substituir um determinado produto ou serviço também. Então, essas condições todas têm que estar ali, esses elementos, digamos assim, têm que estar presentes para que a gente defina se uma nação ela é competitiva ou não, na visão do Michael Porter, tá certo? E aí você vai pensar isso em termos de país, mas aí você também vai pensar isso em termos, por exemplo, de estado, de região ou de cidade, tá? As mesmas perguntas, os mesmos questionamentos você vai trazer para essa análise. Então, por exemplo, eu vou colocar para funcionar uma fábrica de, sei lá, de suco de uva, né? E aí eu tenho que escolher, por exemplo, entre Aquidauana e uma cidade do sul do país. Será que numa cidade do sul do país eu vou ter melhores condições relacionadas a esses elementos do que em Aquidauana? Né? Em contrapartida, eu vou escolher um lugar para ter aí, por exemplo, a manufatura
o plantio e a manufatura, plantio, né, da mandioca e depois a manufatura de farinha de mandioca. Eu tenho aqui Dauana e eu tenho, de repente, uma outra cidade, sei lá, na região norte do país. Será que essa outra cidade da região norte, ela vai ter melhores esses 4 elementos do que aqui Dauana? Então, é esse o contexto que a gente está colocando aqui na visão do Michael Porter, tá? Que é um modelo. Aí a gente tem um outro modelo, que é, aliás, outro modelo não, isso aqui é para visualizar, na verdade, o diamante do Porter. Esse modelo de competitividade, ele é conhecido na literatura como diamante de Porter. Por quê? Porque é justamente esse o desenho que é feito com esses 4 elementos que o autor coloca para a gente, tá? Então, você vê que cada elemento é ligado por uma setinha de 2 pontas, ou seja, não só a estratégia e estrutura da indústria afeta as condições de demanda, como a condição de demanda também afeta a estratégia e estrutura da indústria, e assim vai. Então, você vai perceber aqui que todos os elementos afetam uns aos outros, tá? Nesse modelo, nessa concepção aí dele. Bom, um outro modelo que a gente tem de competitividade é o duplo diamante de Hugman e Cruz, que são outros 2 autores aí, que pegam mais ou menos aí o modelo do Michael Porter, né? Que é o do diamante, mas aí vão inserindo outros elementos. Esse modelo que eles imaginaram, ele é um modelo baseado na realidade dos Estados Unidos e do Canadá, tá bom? Então, é um modelo baseado na realidade da América do Norte. Mas, assim como qualquer outro modelo, tá? Qualquer outro modelo, o modelo do Porter mesmo é um modelo baseado na realidade norte-americana, né? E a gente tem muito disso em administração, né? Qualquer modelo é um modelo, ou seja, serve para a gente se basear e a partir dele a gente entender aí e adaptar, tá certo? Então, nesse modelo aqui do Hugman e do Cruz, ele se chama duplo diamante porque ele vai ter, como você observa aqui, 2 estruturas meio parecidas com a estrutura do Michael Porter, tá? E aí, o que você vai enxergar aqui? Que basicamente são as mesmas situações, né? Você vai ter aqui a questão dos recursos, vai ter a infraestrutura de apoio, vai ter a questão da demanda, que são os clientes, né? E vai ter o ambiente de negócios. Só que aí aqui ele vai centrar isso, no caso, na relação entre 2 países, né? No caso, Estados Unidos e o Canadá, e aí ele vai inserir também aqui embaixo você vai notar que indústrias de apoio e instituições, tá? Então, isso daqui é uma, digamos assim, é uma diferença que tem aí, né, entre os 2 modelos, mas, na verdade, aqui ele está pensando numa estrutura mais bipartite, ou seja, mais relacionada a 2 países, trabalhando aí de forma, digamos assim, mais próxima, né, quando a gente fala de relação de competitividade, isso entendendo lá o eixo da América do Norte, tá bom? Bom, um outro modelo é o modelo... puxa minha imagem para cá para ficar melhor, cadê? Isso. É o modelo de Alvarez e Marin, que é um modelo que inclui que inclui tecnologia e competitividade. É a matriz tecnologia e competitividade. Então, o que ele vai entender aqui? Ele vai entender que a competitividade entre os países ela é dada em função da tecnologia, tá certo? E aí ele vai entender o quê? Que em relação à tecnologia, ou seja, a inovação, você vai ter países que são criadores de tecnologia e países que são absorvedores de tecnologia, tá certo? E aí, nesse sentido, você vai tendo os investimentos externos, né? Eles vão se alocando em relação a essa postura dos países. Então, quando você vai enxergar o quê? Que os países das economias desenvolvidas, eles são países que são criadores de tecnologia e, por isso, eles vão enxergar, eles vão ter aí um aporte maior de recursos, de investimentos externos, de investimentos estrangeiros, tá certo? E aí, quanto mais absorvedores de tecnologia os países forem, mais vai ter que contar aí com fluxos de investimento menores, né, com outras características, né? Então, é uma forma de ver também competitividade, só que é por outro prisma, né?
ele está vendo isso, os outros dois modelos anteriores vêm através das condições que existem para negócio, né, no país, e aqui ele está vendo a partir da questão do comportamento tecnológico dos países, é uma forma de ver também, tá? Mas, como eu disse, são modelos, e a gente vai escolher aquele que, de repente, está mais aderente àquilo que a gente está observando na realidade, tá certo? E ainda tem aqui o modelo do Fagerberg, do Shrolek e do Knell, que é um modelo de 2007, que é um modelo de olhar competitividade das nações a partir das capacidades, tá? Então, o que ele vai enxergar aqui? Que existem algumas capacidades que um país, e uma região, um município, um estado tem que ter, que são essas aqui, né? Então, aqui, capacidade tecnológica, capacidade absortiva, capacidade social, governança, instituições, história e ambiente natural. E essas capacidades é que vão definir para a gente o quanto que um país ele é competitivo ou não, tá? É uma outra forma, digamos assim, de enxergar também este processo aí de desenvolvimento das regiões. Bom, como eu falei, são formas distintas, eu acho que todas elas têm aí acho que todas elas têm alguma coisa para nos ensinar, né? Para que a gente aprenda sobre essa maneira de olhar a competitividade das nações. Mas é muito importante a gente pensar o seguinte, que independente da variável que a gente esteja utilizando para entender competitividade regional, existe também os dados que estão sendo inseridos aí, né? Então, não adianta nada a gente ter as variáveis certas, entre aspas, né? Eu estou colocando entre aspas porque não existe variável certa ou errada, tá? Mas não adianta nada a gente ter aquelas variáveis, mas a gente ter também dados que não consigam suprir essas variáveis para que a análise ocorra. Então, tem disso também quando a gente avalia a questão da competitividade regional. Vou dar uma paradinha aqui, que é para a gente continuar aí na nossa próxima parte da videoaula, falando um pouquinho mais aí sobre esse tema, tá bom? Mas não me abandone, que eu já volto. Tchau!